Luiz, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista e também pela sua participação aqui na conferência. Isso enriquece muito o ambiente aqui, é sempre bom tê-los conosco. Eu gostaria de começar abordando o papel da Codenge como um estruturador de projetos, né, e trazendo aí alguns casos práticos, especialmente ali nos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Quais são, além desses, né, outros projetos que vocês estão atuando e que papel vocês desempenham na prática nesse sentido? Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade, pela entrevista. É um prazer estar aqui com o GRI. E nesse evento que tem sido muito produtivo, várias palestras, vários insights muito interessantes. A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Codenge, ela é uma companhia que tem por objetivo ajudar Minas a crescer, a se desenvolver. E nesse sentido, a gente tem nos últimos anos vocacionado a empresa para a estruturação de projetos de concessões e PPPs. A Codenge atua como um braço de apoio à estruturação dos projetos, sobretudo no âmbito do governo do Estado, e tem agora também trabalhado projetos junto aos municípios mineiros com nossos cidades parceiros, um programa que a gente lançou na última semana. Dentro dessa lógica de estruturação de projetos, a gente acredita muito, né, que é possível fazermos projetos diferentes. E você citou aí um dos projetos que tem sido muito caro a nós, que é o projeto do saneamento no Jequitinhonha, chamamos ele de Água dos Vales, um projeto que a gente contou com o apoio do IFC na estruturação. Esse projeto ele vai levar água de qualidade, saneamento para 92 municípios mineiros, nessa região que é a região mais pobre do estado, uma região que infelizmente hoje conta com índices muito baixos de saneamento, bem abaixo da média brasileira, e é muito interessante esse projeto, porque a gente vai conseguir levar água não só para as cidades, que mesmo nos centros urbanos falta água nessa região, mas a gente também vai conseguir expandir muito o atendimento nas áreas rurais. Então, o atendimento vai ser feito para núcleos a partir de 10 famílias. Com isso, a gente vai expandir o número de ligações de saneamento em mais de 10 vezes na região. É um projeto que nós vamos lançá-lo agora no final do primeiro semestre ou no mês de julho a gente lança o edital, dependendo ainda da finalização das tratativas com os municípios, para que no próximo ano a gente já comece, de fato, a operação desse projeto. Mas não é só este projeto, né, do saneamento que a gente acredita, a gente tem trabalhado também com infraestrutura social, que é um tema que tem nos interessado bastante. A gente lança agora, no final desse mês de maio, ou início do mês de junho, um edital da PPP do Complexo Hospitalar, Complexo Hope, que é o Hospital Padre Eustáquio. Vai ser super interessante. Um projeto de construção de um super complexo hospitalar, mais de 500 leitos, e que ele tem algumas características diferentes. A gente traz para esse hospital demanda já constituída de hospitais que dois já foram fechados, 2 serão fechados com a construção desse novo hospital. Então a gente traz um modelo que traz bastante segurança para o parceiro privado, porque a gente já tem a certeza da demanda, porque nós já atuamos com esses hospitais, e ele ainda tem uma característica diferente, que é trazer também a parceria para o nosso laboratório central do nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Governo do Estado, que é a FUNED. Então o parceiro que vier a operar esse hospital, ele vai poder também trabalhar projetos de pesquisa clínica e outras questões que acabam trazendo possibilidades de receita que são bastante interessantes. Mas a gente continua atuando também, projetos de estrada, enfim, serão muitos projetos. Nossa perspectiva é de 10 editais a serem lançados pelo governo de Minas ainda nesse ano de 2025. Excelente. Tem uma estimativa de investimentos em reais, esse total de 10 projetos? Os projetos que a gente tem trabalhado, aí tanto desses 10, mas alguns que vão para o ano que vem, 2026, a gente está trabalhando na ordem de 36 bilhões de reais. É um volume bastante considerável de investimentos. E é legal porque são áreas básicas, né, para o cidadão. Saneamento, saúde. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Falar um pouquinho agora de resiliência climática. Nós vimos alguns episódios recentemente no Brasil, acho que Rio Grande do Sul é o caso mais emblemático, de como as cidades não estão preparadas, né, ou a maioria delas, para enfrentar essas mudanças climáticas, tempestades, enfim. Como isso foi endereçado em Minas e qual é o papel da Codenge nesse sentido? Minas Gerais é um estado que tem uma preocupação com a agenda climática muito forte. Minas Gerais foi o primeiro estado a assinar o compromisso do Race to Zero, né, para a gente zerar nossas emissões de carbono em 50 anos. Então a gente já começa não só com a assinatura, mas efetivamente trazer isso na realidade das nossas políticas públicas e também dos nossos projetos. Quando a gente fala de projetos como esse, projeto de saneamento, a gente tem já endereçado uma questão climática importante. Eu falei do projeto de saneamento do Jequitinhonha, e a gente tem um outro de saneamento, que é o saneamento do Rio Doce, que é importantíssimo. É uma região que foi muito afetada por um desastre ambiental, o maior desastre ambiental que aconteceu no Brasil, que foi o rompimento da barragem Mariana.
e nós vamos garantir saneamento para mais de 200 municípios com esse projeto, e um projeto que vai deixar um grande legado. A gente pega um rio que foi devastado e vamos, no futuro, entregar um rio muito mais limpo do que ele já foi na sua história recente, né, nos últimos décadas. Mas, para além disso, nós temos endereçado a questão climática na estruturação dos nossos projetos. Então, todos os nossos projetos já contam, né, com anexos climáticos, com a avaliação dos riscos climáticos associados aos projetos, né, mesmo os projetos de infraestrutura, as estradas, a gente já endereça, avalia os riscos que estão presentes nesses projetos e endereça obras específicas a serem feitas para cuidarem dessa questão. A gente tem ainda trabalhado junto com a UNOPS para fazer uma avaliação de como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estão endereçados nos nossos projetos para que a gente possa olhá-los, revisá-los, aquilo que for necessário e garantir que a gente tenha projetos de fato sustentáveis em Minas Gerais. Perfeito. Não existe setor mais caro à resiliência climática do que a infraestrutura, afinal. Falar um pouquinho de parcerias agora, além dessa questão da modelagem do projeto, né, da estruturação ali, da matriz de risco, existe um lado que é essencial, que é a questão do funding, né? O financiamento, o dinheiro. Como é que vocês têm atuado ou feito parcerias nesse sentido para atrair capital, seja ele nacional ou estrangeiro, de modo que esses projetos saiam do papel? Bom, essa é uma preocupação muito grande. Eu falo sempre que o tema de concessões e PPPs ele é fundamental porque não há dinheiro suficiente no âmbito do poder público para tocar grandes projetos, né? O orçamento dos estados, dos municípios, ele é incapaz de lidar com a necessidade de investimentos e nós temos um gap de infraestrutura no Brasil gigantesco. O único caminho possível para superar esse gap ou reduzir esse gap nos próximos anos é trabalhar com as parcerias. Então, o que nós temos feito é estruturar bons projetos de PPPs e concessões e fazer o que temos feito nessa semana aqui em Nova York. Rodar, buscar investidores, conversar com as pessoas, mostrar que nós temos bons projetos bem estruturados. A gente busca sempre ter o apoio de grandes entidades que nos ajudam a estruturar esses projetos e que trazem muita confiança ao mercado de que são bons projetos, né? Falei aqui já hoje do IFC, temos projetos com o BID, com o BNDES, enfim, e estamos trabalhando para que a CODEGE seja cada vez mais uma organização que trabalhe em estruturação de projetos e que seja reconhecida nesse sentido. Então, trabalhando bons projetos e correndo atrás dos investidores, a gente consegue efetivamente tirar essas boas ideias no papel e levar política pública de qualidade para a população. A gente tem também, né, no caso de Minas Gerais, trabalhado algumas estruturas de financiamento de projetos. Eu citei aqui o desastre de Mariana. Nós tivemos, infelizmente, em Minas Gerais, 2 grandes desastres, esse de Mariana e também o desastre de Brumadinho. E o que nós fizemos? Nós fizemos 2 grandes acordos de reparação em torno desses projetos, desses 2 desastres, e nós garantimos que o recurso que chega a Minas Gerais por conta desses desastres, ele não vá para a folha de pagamento, não seja queimada com despesas ordinárias do Estado, mas sim aplicados em bons projetos. Então, vários dos nossos projetos de infraestrutura hoje contam com parcerias, mas ainda com um apoio adicional, um aporte adicional advindo desses acordos para garantir que a gente efetivamente transforme uma dor, algo muito ruim que aconteceu no nosso Estado, em um legado de uma infraestrutura cada vez melhor. Excelente. Para a gente fechar, isso parte muito do próprio governador Zema, essa abertura com o privado, né? A questão das parcerias, do investimento público e privado combinados. No campo dos desafios, qual é um ou mais de um, né? Quais são, no caso, que você destaca no momento atual que talvez sejam objeções ao trabalho que vocês estão fazendo? Você acredito que a gente tem um desafio que eu falo que é a baixa compreensão da população acerca do tema de concessões PPPs, né? As pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de entender isso que eu falo, né? Dessa dificuldade de financiamento, e várias vezes há uma baixa aceitação, por exemplo, quando a gente fala de colocar estradas pedagiadas, mas todo mundo vê que a qualidade das estradas é ruim. Então, é um trabalho que nos cabe, é trabalhar a comunicação, o letramento das pessoas em torno desse tema, para que elas consigam compreender que aquilo que elas requerem, que é tão importante para as pessoas, e que as pessoas têm mesmo que demandar melhorias na infraestrutura, depende de modelos que algumas vezes trazem alguns custos adicionais, mas que esses custos são, na verdade, um compartilhamento de um investimento importante, né? Então, esse é um grande desafio, não só para a gente, acho que em todo o país, entender que parceria é bom, que o privado é um grande parceiro, né? O brasileiro, muitas vezes, ele tem aversão ao privado. Ele não gosta que as empresas lucrem, mas se a empresa não lucrar, ela não vai conseguir também fazer o que ela precisa fazer, não vai gerar emprego, não vai ajudar a qualificar a renda do brasileiro.
Então, nós somos um governo que, com toda tranquilidade, nós falamos, nós somos um governo pró-mercado e nós acreditamos que o mercado ele tem essa capacidade de gerar riqueza e nós precisamos dessas parcerias para fazer um pouco mais de coisas para a vida dos mineiros, melhorar a vida de todo mundo. Excelente, Luísa. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer.